Tá na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Marcelo Fernandes ganha o retorno de Lucas Cândido, mas Sérgio Rafael e Rodrigo Souza seguem como dúvidas para o derby. Diretoria busca regularizar débitos com elenco antes do início do quadrangular. Movimento através das redes sociais faz convocação para os torcedores comparecerem ao último treino antes do clássico que vai ser realizado amanhã no Majestoso. Com o tobogã esgotado, o Guarani divulga mais de 10 mil ingressos vendidos para o clássico desse sábado. Ainda restam ingressos para os outros setores do estádio, incluindo a cabeceira norte, que será liberada gratuitamente no dia do jogo. Matheus Costa deve contar com os retornos de Renan Castro e Dentinho, mas perde Alan Santos por lesão na coxa. Seleção brasileira faz nesta quinta sua provável despedida em território nacional antes da Copa do Mundo. A equipe comandada por Ancelotti enfrenta o Chile no Maracanã pela 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Fortaleza anunciou a contratação do técnico argentino Martín Palermo. O ex-atacante ídolo do Boca chega para substituir Renato Paiva, demitido após 10 jogos à frente da equipe. Palermo assinou contrato com o tricolor até o final de 25, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Brasil supera a França por 3-0 e vai encarar a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino. Seleção brasileira sofre nas duas primeiras parciais, mas consegue avançar na Tailândia. Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem para cá, mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados.
Unidos. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Nordeste. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da decisão da competição envolvendo Confiança e Bahia. E mesmo jogando fora de casa, o Bahia venceu pelo placar de 4-1. No jogo da volta, o time baiano pode perder até por 3 gols de diferença, que mesmo assim conquista o título da Copa do Nordeste. Hoje tem a penúltima rodada das eliminatórias da Copa. 8h30 no Estádio Centenário, em Montevidéu, tem Uruguai e Peru. Já no Estádio Metropolitano, na Colômbia, tem Colômbia e Bolívia. Também 8h30 do Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, tem Paraguai e Equador. 8h30 da noite, com Messi no Monumental de Núñez, tem Argentina e Venezuela. E 9h30 no Maracanã, Brasil e Chile. São os jogos das eliminatórias da Copa. Eu destaco também para você, a Série C do Campeonato Brasileiro vai começar o quadrangular final, 2 grupos com 4 equipes e os times de Campinas em ação. E o primeiro confronto será justamente o Derby 211. No próximo sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Ponte Preta. Também no sábado, São Bernardo e Londrina. No domingo, 4h30, Floresta e Caxias. E no domingo, 7 da noite, pelo grupo de Ponte e Guarani, tem Brusque e Náutico. São estes os jogos da primeira rodada da fase final, segunda e decisiva fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco os ouvintes, dia 6 de setembro, 17 horas, Brinco de Ouro, um encontro sensacional no primeiro confronto do quadrangular final da Série C no Brasileirão 2025. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade de todo o interior de São Paulo, os gols, as vitórias, derrotas, os personagens de cada jogo, entrevistas com personalidades, ex-jogadores, a opinião dos comentaristas. Derby 211, Guarani Ponte, dia 6 de setembro, 17 horas no Brinco. Tudo em destaque aqui, com a equipe esportiva de maior audiência do interior eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Upman. Para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. Anote o WhatsApp 0800 591 2223. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Seja bem-vindo. Esse é bom dia de bastidor ou já tá no ar isso aqui? Já estamos no ar. Ah, tá no ar? Tá no ar gravado. Quase que eu Ao vivo gravado. Quase que eu dei uma escorregada aqui. Tava com um palavrão na ponta da língua aqui, que eu tava mexendo no celular. Se acalme, Tigrão. Calma, Tigrão. Bom dia, CH, bom dia ao Caput, bom dia a todos os amigos. Tamo aí. Se derrubar na área é pênalti. A serviço do rádio. Vamos atender os nossos clientes aqui. Quem é melhor, Messi ou Vini Júnior? Responde aí, Tigrão. Como é que é a pergunta? Isso aqui é uma brincadeira. O Agenor tá fazendo uma pergunta, mas é pergunta com resposta, né? Ô, Agenor, você sabe que você é gozador, pô. Vamos em frente. Vamos em frente. Não vou responder, não. Eu só vou dizer o seguinte. Quantas bolas de ouro tem cada um? A todos 9-1. A todos da Rádio, bom dia. Já adquiri os meus ingressos para a grande festa no Brinco sábado, rumo à Série B. Avante, meu bugre Rogério, de Hortolândia. Ontem você informou que o Beretta foi no Campo da Ponte. Ele achou a nota fiscal do pagamento antecipado da obra do Eulina? Interrogação.
Ele viu os contratos da pintura do estádio, refletores das reformas nas paineiras? Interrogação. O Eberlin mostrou o seu pedido de beatificação do Vaticano. Esse Alexandre é um gozador. Pode pular também. É porque é o seguinte, o Breno foi lá no Um abraço estádio, pro Alexandre. olhou os documentos É. e, por um problema pessoal do próprio presidente, ficou de marcar uma entrevista. O Breno com ele, diante de todos os documentos apresentados, para poder fazer efetivamente os esclarecimentos. Isso, e também todas essas perguntas, algumas irônicas demais, que o Alexandre fez, quem tem que responder é o Breno, não é você nem eu. É verdade. Então nós vamos botar o Alexandre e o Breno para tomar uma. Lá no sujinho. Vamos lá no João, vai. No limpinho. Vamos lá no João. Sugestão, ponto 10. E aí eles se pegam de porrada. Falando em sujinho, você sabe por que o sujinho chama sujinho em São Paulo? Eu vi uma matéria esses dias, eu vi só a manchete, mas não li. Antigamente usava a toalha e o cobre-manchas. Então a toalha branca e o cobre-manchas normalmente, marrom, preto, cor escura. Que é aquele triângulo que fica, aliás, quadrado, em forma de, na diagonal, que para proteger a toalha branca. O que acontecia? Para economizar, o dono, saía um cliente, ele batia a toalha do lado da mesa e virava o cobre-mancha. E segue para colocar mais gente. Mais gente. E a mulher do lado fazendo a limpeza. O cara comendo aqui e o cara varrendo o resto de comida no chão. Sujinho. Aí que surgiu o sujinho. E tem um amigo que trabalhou aqui com a gente antes da sua chegada. E nós também botamos um apelido nele de Sujinho. Faz tempo isso, hein? Aliás, tem um outro que veio também, que aí você já estava, que era Bafinho. Esse eu também conheço. É o Bafinho. O Sujinho é porque, eu vou falar pro seu negócio, hein? Ele não falava francês não, tá? Hoje dá Brasil ou Chile? Esse cara, acho que ele tomava banho de 15 em 15 dias. Mas ele vinha com uma asa aqui embaixo. Vamos seguir, Tigrão. Ele vinha com uma asa, dava a impressão que ele tinha dormido dentro de um caminhão de lixo. Tigrão, Brasil ou Chile hoje no Maracanã? Brasil fácil. Vamos analisar um jogador mesmo que reserva em um time de primeira divisão que está voando no campeonato. Não jogaria com os pés nas costas na terceira divisão? Acredito que o Brás chegou bem no Guarani, pois ele estava treinando em alto nível no Mirassol. O que faz dele muito à frente do que estão na terceira divisão. Edmilson, eu não concordo, mas respeito o que você está colocando aqui. Eu não contrataria o David Braz, mas se ele entrar, tiver condição, eu quero que ele seja capitão do Guarani e faça um gol por jogo. Mas você não contrataria pro seu time, o Corinthians. Nós estamos falando de Série C. Mas eu não sou corintiano. Não? Você falou pra mim Tô falando pro Paulista, eu não contrataria pra Copa Paulista. Não contrataria? Não. Você tá exagerando. Não, é a minha opinião. Eu respeito. É a minha opinião? Então vou colocar a minha. Eu acho que o David Braz é melhor do que todas as opções, não os titulares. O Rafael, né? É um belo zagueiro, digo, mais jovem e tal, mas a carreira do David Braz, ele é melhor do que todas as opções que existem aí pra entrar no lugar do Alan Santos. Posso seguir? E Deve. tem muita gente aqui para atender. Deve. Vamos lá. Bom dia, CH. Ingressos nas mãos, prontos para o baile de sábado. Carlos do Castelo. Sérgio Rafael é reforço não estar em campo. A que ponto chegamos quando lembramos de André Cruz, Pablo e outros grandes zagueiros que passaram pela ponte? Realmente esse elenco é lamentável. Vamos em frente. Esse negócio do Guarani no julgamento, para mim, não vai dar em nada. O jogador estava saindo de campo, apesar que contraria a regra, vamos aguardar. Enfim, quem fala aqui, quem manda mensagem é o Catelli. Deixa eu atender o Carlos Lemos Matozinho, um polo industrial e comercial. Só quero dizer que eu acho que não vai dar nada também. Mas eu não tenho 100% de segurança. Ninguém, né? Eu não tenho. Ninguém. Em se tratando de STJD. Nem eu. Várias indústrias, fábricas, empresas grandes poderiam patrocinar os dois times do futebol de Campinas. Nesta fase e finais do Campeonato Brasileiro, ajudando a pagar salários, contas e despesas. Carlos Lemos Matozinho. Quer falar a respeito? É uma boa ideia, mas a economia está de cabeça para baixo e ninguém está ganhando dinheiro, os resultados são todos ruins e também precisaria ser SAF. Porque senão, sabe como é que é, né? Eu vou parar por aqui. Essa aqui eu não vou ler no ar, não.
11h47 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta nesse momento está finalizando mais um treinamento no CT do Jardim Olina e assim que acabar essa atividade, tanto os jogadores quanto comissão técnica já dão início à concentração para o Derby 211, isso mesmo, os jogadores vão sair logo após esse treino do CT do Jardim Olina e já vão para o hotel onde a Macaca ficará concentrada até sábado, dia do Clássico. Amanhã, o elenco realiza uma última atividade, um último treinamento no estádio Moisés Lucarelli, treino esse que será aberto à torcida pontepretana. O movimento Ponte Forte, o movimento aí das torcidas organizadas da Ponte Preta, fez uma convocação geral a todos os torcedores pontepretanos a estarem presentes nesse treino aberto que acontece amanhã no estádio Moisés Lucarelli, a partir das 9h30 da manhã. Então a torcida da Ponte Preta decidiu fazer esse movimento aí, essa união, para todos os torcedores mandar aquelas boas energias aos jogadores, desejar boa sorte, já que a torcida pontepretana não poderá estar presente no Clássico. E ontem pela manhã nós acompanhamos o treino no CT do Jardim Olina também, CH, e nem o Rodrigo Souza e nem o Sérgio Rafael participaram ainda dessa atividade. Os dois jogadores foram substituídos na última partida contra o Londrina, a última rodada da primeira fase, sentindo dores musculares. Eles foram reavaliados pelo departamento médico, estão em processos ali de recuperação, mas amanhã aí nesse último treino aberto a gente vai poder acompanhar essa atividade e aí vamos ver ou não se esses dois jogadores ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o Clássico do próximo sábado. E o Marcelo falou ontem com a gente no CT do Jardim Olina, ele que desde a sua chegada promoveu muitos garotos da base da Macaca ao time profissional, e ele fala um pouco sobre como é esse processo de subir garotos da base, mas com cuidado para não queimar esses próprios atletas. A preocupação não é preocupação, né? É um cuidado, né? Um menino que joga num clube como a Ponte Preta, o sonho dele é estar num momento desse. Logicamente que a gente não pode, de qualquer forma, colocar um menino e de repente até queimar um menino desse, muito pelo contrário. A gente sabe da responsabilidade que nós temos, a gente sabe que os meninos são muito bons e têm um futuro brilhante pela frente na Ponte Preta. A gente gosta muito de trabalhar com a base, é do meu perfil. Logicamente, a gente, como eu falei, a gente tem que estar preparado e deixar uma experiência do lado deles para que eles não sofram muito, né? E se a gente precisar e a gente achar que o menino está em condições de dar o recado, entrar e ajudar a Ponte Preta, não vai ter problema algum, não. Lembrando mais uma vez, na manhã de ontem, os jogadores se recusaram a conceder entrevista coletiva por conta de salários atrasados e a expectativa da diretoria alvinegra é que esses salários, ou melhor, parte desses salários, sejam pagos ainda nesta quinta-feira, CH. Tigrão, você tem 45 segundos para falar da Ponte, por gentileza. O time não está definido ainda, hoje é quinta-feira, tem mais um treinamento hoje. Acho que amanhã é mais leve. Essa questão da zaga aí, a Ponte vai ter problema. Tanto é que reintegrou e colocou no bid dois jogadores da base, o Edson, né? E aquele outro menino que mudou de nome, como é que chama ele, o Cega? E jogava com nome, trocou, pô, deu um branco agora. Deu branco, Tigrão. E bom, enfim, estão reintegrados. São da base, mas estavam emprestados, né? E o Tiagão e Edson. Esse é um indicador de que a Ponte na zaga vai ter problema. E no meio-campo seria bom para a Ponte que o Rodrigo Souza estivesse em condições, mas ali eu acho que o treinador vai conseguir montar de uma maneira pelo menos razoável sem o Rodrigo Souza. E o restante é com eles lá dentro. Não tem favorito o derby não, hein? Pode ser 5-0 pro Guarani ou 5-0 pra Ponte. Vai ser circunstância de jogo. Agora, antes, a exemplo do que aconteceu na fase de classificação, 1-1 no Moisés Lucarelli com torcida única da Ponte, é a mesma coisa no sábado. A gente já comentou, vou dar uma informação agora. A relatora do caso de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, acreditem, é de Alagoas. A parte mais interessada na anulação da partida é o CSA de Alagoas. 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band.
Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, os ingressos seguem sendo vendidos no Brinco até 6 horas da tarde. Quem preferir pode comprar online. Ingressossa.com é o site para o torcedor comprar online. Expectativa de 20 mil torcedores no próximo sábado contra a Ponte Preta. E os ingressos para o tobogã já se esgotaram. Ou seja, torcedor só pode comprar agora na cabeceira sul R$5 com a camisa do Guarani, tobogã inferior R$20 com a camisa do Guarani e vitalícia também R$20 mais o acesso para quem não tem, que custa R$30. A cabeceira norte será acesso gratuito, mas o torcedor só poderá adquirir esse ingresso no sábado, depois que o sócio campeão fizer o check-in. O sócio campeão está fazendo check-in, tem direito a um ingresso. Então, no sábado, o torcedor, os ingressos que sobrarem para a cabeceira norte, que é a cabeceira do placar, poderá ir até a bilheteria com um documento, 2 ingressos por documento por CPF. Mais de 10 mil ingressos até ontem, o Guarani confirmou, já foram vendidos, ou seja, expectativa de casa cheia. E o Bruno Santos, atacante do Guarani, fala a respeito da importância da torcida neste sábado. Isso aí, mano, é sem palavras. A gente sabe que o torcedor é o 12º jogador, né? É quem nos incentiva, é quem nos apoia, é quem nos dá o up a mais, e a gente fica muito feliz. Espero que eles possam vir para nos contagiar com apoio, entendeu? E se Deus quiser a gente vai conseguir um bom resultado para começar com o pé direito. Bom, com relação ao time, está treinando na cidade de Sorocaba desde terça-feira. Hoje é o último treino em Sorocaba e amanhã terá treino no Brinco. O último treino antes do derby. O técnico Matheus Costa, é claro, não vai revelar a escalação. O principal problema dele na zaga, como o Alan Santos tem um problema muscular de grau 2, uma contusão, está fora do jogo e pode estar fora do campeonato também, ele tem algumas opções. O Márcio Silva vem ficando no banco de reservas, é uma opção. O David Braz acabou de chegar, mas chegou para jogar, para buscar espaço no Guarani, mesmo não atuando desde fevereiro no Mirassol, então também é uma outra opção. Até mesmo o Cadi, sendo improvisado na zaga, também vira opção para o técnico bugrino. Nas demais posições, ele tem todos os jogadores do time titular à disposição. Valeu, CH! Valeu, deixa eu mandar um abraço para o Eduardo de Moraes, está perguntando se vai, na minha opinião, esgotar a carga de ingresso. Acho difícil. Tomara. Quanto mais gente no espetáculo, eu gosto mais. Guarani, Tigrão. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai esgotar, sabe por quê? Porque tem uma parte que é na faixa. Não pode falar na faixa. Aí no derby não, né, CH? É de graça. Guarani. Só a zaga, só tem esse problema. O restante ele tem todo mundo à disposição. E eu acho que vai David Braz Siebert. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Brasil e Chile. É hoje, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã.
17ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil já está classificado. A provável seleção brasileira que entra em campo do técnico Carlo Ancelotti, com Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Alexandro, Gabriel Magalhães e Douglas Santos ou Caio Henrique, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, João Pedro, Rafinha e Gabriel Martinelli. Já a provável escalação do Chile: Cortez no gol, Ormazabal, Linkovski, Kusevich, Suazo, Echeverria, Nunes e Osório, Assad, Cepeda e Alex Sanchez. A equipe do técnico interino Nicolás Cordova. Apita o jogo Alexis Herrera da Venezuela. O árbitro de vídeo será Ángel Arteaga. A bola rola hoje, quinta-feira, logo mais 9h30 da noite no Maracanã. Transmissão pela Rádio Bandeirantes. Tem Brasil e Chile, eliminatórias da Copa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.